Glória a Deus, graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos, amém, para mais um alimento da fé de hoje. Glória a Deus pela tua vida. Já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você curtir e compartilhar mais este alimento da fé, amém? Eu já vou estar agora fixando o nosso alimento da fé aqui na nossa telinha, para que a gente possa estar fluindo no poder da palavra e no poder do Espírito, amém? Tem horas que eu tenho que tocar na tela, amado, para interagir com vocês e até mesmo para estar passando aqui e estar lendo algumas coisas importantes do nosso alimento da fé, amém, querido? Que tem nos alimentado. A fé precisa ser alimentada diariamente, constantemente, assim como o nosso corpo natural, ele se alimenta daquilo que é físico, daquilo que é natural, né, da vida bios. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Seja bem-vinda, Carla, graça e paz, mulher de Deus. Deixa eu fixar aqui o alimento da fé, para que a gente possa começar em nome de Jesus. E hoje o tema é homem interior, amém? A Bíblia fala sobre esse homem interior, amém, minha filha, graça e paz. E eu quero estar falando sobre o homem interior, o verdadeiro homem do coração, o espírito do homem interior. A gente vem tocado nesse assunto de fé, é aonde de fato a fé do tipo de Deus, ela habita, ela está, é no homem interior do coração, amém? E o texto base de hoje é 1 Pedro capítulo 3, no versículo 4. Por favor, abre a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 4, que vai dizer o seguinte: graça e paz, Tânia, seja bem-vinda, mulher de Deus, em nome de Jesus. Mas o homem encoberto, olha só o que o apóstolo Pedro, ele vai falar. Mas o homem encoberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha só o que 2 aos Coríntios capítulo 4, 16 diz: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem interior, exterior se corrompa, todavia, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então Paulo fala de fato sobre o verdadeiro homem interior do coração. Presta bem atenção. Nós somos um ser trino. Tessalonicenses capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 fala que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos com o corpo. E num corpo. Nós sabemos que o nosso espírito é aquele que tem contato com Deus, a nossa alma são desejos, vontades e emoções, e com o nosso corpo físico, nós temos contato com o mundo físico. Então, Pedro e Paulo estão falando sobre um homem interior do coração. Deixemos o próprio Deus contar-nos como é que o coração, como Pedro, 1 Pedro 3, 4 diz... Deus diz que nele, o coração, há um homem interior oculto. O que isso significa? O nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser, o nosso espírito. Isso quer dizer que esse homem interior está oculto ao sentido físico. Você não poderá vê-lo nem tocá-lo naturalmente. Isso porque ele não é um ser físico, é um homem interior, referido em 2 aos Coríntios 4,16. Quer dizer, é o nosso espírito. Quando a Bíblia se refere ao homem interior do coração, está falando sobre o nosso espírito, aonde temos contato com Deus Pai. Jesus, ele fala em João no capítulo 4, que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é com o nosso espírito, Provérbios diz que Deus é Pai dos espíritos. Então é com o nosso espírito, com o nosso homem interior,
que temos contato com Deus Pai. E como é que esse homem interior, ele é alimentado? Ele é alimentado pela palavra. Em duas expressões que se acham nas Escrituras, nos oferecem a definição divina do espírito humano, o homem interior do coração. Então precisamos entender, amado, que de fato somos um ser espiritual. E com o nosso espírito nós temos contato com o nosso Pai. Amém, amados? Na dimensão espiritual, Deus habita no nosso espírito. A Bíblia diz: formou, pois, o Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, 7. Do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser um ser vivente. Então o homem só recebeu vida quando o Espírito veio tabernacular, fazer morada. Deus, ele fez morada em nós pelo Espírito que em nós habita. Então eu e você somos uma réplica exata de Deus aonde? No nosso espírito. E precisamos entender isso, amado. Nós não temos, por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Nós vivemos pela fé. E viver pela fé, amado, é viver uma vida espiritual. E quando nós entendemos isso, nós vamos viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos alimentar o nosso homem interior do coração. Amém? Assim como alimentamos o nosso homem natural. Então é necessário que a cada dia. Tem pessoas que dizem: eu estou fraco na fé. Porque exatamente o seu homem interior, ele não tem sido alimentado. O seu espírito, Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Naquele momento, Jesus estava dizendo que ele havia alimentado o espírito dele, irmão. Então, nós precisamos a cada dia alimentar o nosso espírito, fazer com que o nosso homem interior, ele cresça, ele avance, ele amadureça. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A mudança de vida é a renovação da mente em Cristo Jesus. Exatamente, Micarla. O homem, ele só pode mudar de vida, amém? Ele nasce de novo, ele é uma nova criatura, ele nasceu do Espírito. Agora essa mudança, ela só é expressada através exatamente da renovação diária da mente com a palavra. Sabe as palavras, minha filha? Então cada vez mais, quando eu me alimento da palavra, me alimento de oração, eu vou fazer com que esse homem interior, com que o verdadeiro eu, ele avance, ele amadureça, ele haja à altura das Escrituras Sagradas. A gente vê que Jesus, em um momento de pressão da sua vida, Mateus no capítulo 4, o que é que sai dele ali? A palavra. Então eu e você, de fé em fé, de glória em glória. Exatamente, Tânia. Então significa que a nossa vida, ela é progressiva, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não quer que apenas a humanidade, que eu e você que estamos aqui, sejamos salvos. Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente avance. E para que isso aconteça, nós precisamos nascer de novo e crescer espiritualmente, renovar a nossa mente com a palavra. Quando entregamos a vida a Jesus, nos tornamos uma nova criação. E agora nós vamos nos alimentando, a gente vai amadurecendo, crescendo e renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus.
Eu quero pedir para você que ainda não compartilhou, para você compartilhar o alimento da fé. E agora eu quero que você faça a nossa confissão de fé diária. Amém? Eu quero que você repita comigo aí aonde você está. Creio em Deus como aquele que domina o meu homem interior. Repete isso, irmão. Como o homem renovador dele, empenho todo o meu espírito em crer em Deus. Mais uma vez, creio em Deus como aquele que domina o meu homem interior. Como o renovador dele, empenho todo o meu espírito a crer em Deus. Amém, querido? Que a cada dia você possa crescer, avançar. Que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava e agia como menino, mas eu cresci. O crescimento espiritual é uma responsabilidade minha e sua. Alimentar a nossa fé, o nosso homem interior, é uma responsabilidade minha e sua diariamente, a cada manhã, a cada dia, a cada instante. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra, para que por meio dela a gente cresça, amadureça, avance, Pai, na fé. E no nome de Jesus eu declaro, os meus irmãos, como o próprio apóstolo Paulo orou, por sabedoria, entendimento espiritual, amadurecimento espiritual, Pai. Obrigado pela vida deles, Pai. Obrigado pela vida daqueles que ainda vão assistir esse alimento da fé, pelo compartilhamento dos meus irmãos, Pai. Eu quero te dar graças, eu quero te louvar pela vida deles. Um final de semana abençoado, protegido, anjos do Senhor acampado ao redor deles, Pai, os protegendo e os guardando em nome de Jesus. Amém, queridos? Então até segunda-feira para mais um alimento da fé. Se você não compartilhou, faz isso, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Graça e paz, amo todos vocês.